Hoje eu vou falar sobre os 5 maiores acertos que você pode fazer no PTI para você já sair na frente, já na largada, beleza? Eu fiz um vídeo aqui no YouTube alguns dias atrás sobre os 5 maiores erros, os 5 erros mais comuns. Quem quiser pode assistir. E hoje eu vou falar sobre os 5 maiores acertos, beleza? O primeiro acerto que você pode fazer ao começar a estudar o PTI é tchan, 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 saber a ordem de prioridade das questões. Eu vejo muita gente já chegar no PTI estudando conforme a ordem da prova, né? Se você estudar isso conforme a ordem da prova, você está cometendo, você não está saindo na frente. Sabe por quê? Porque o peso de cada questão varia. Né? Tem questão que vale muito mais do que outros, não é pouco mais, não, é muito mais. Pela tentativa e erro a gente consegue saber o peso de cada questão, né? E se você estudar pela sequência da prova, e aí até um pouquinho injusto, né, do PTI, é que a questão mais importante da prova inteira, de todas as habilidades juntas, é a última que você vai fazer. Então, assim, é até um pouquinho injusto, ninguém é perfeito, né? Tô aqui para falar a verdade. Porém, você não vai querer estudar a questão mais importante por último, se sobrar tempo, né? Quando você já estiver cansado. Você não vai fazer isso. O que você vai fazer é estudar ela primeiro, quando você está descansado, igual agora, né? Agora de manhã, light, o céuzinho está ensolarado, agora que eu vou estudar a questão mais importante. Eu vou falar aqui qual que é. As duas mais importantes, Write from Dictation e Repeat Sentence. São as duas mais importantes da prova, que valem muito, né? E o Repeat Sentence do Speaking está até no começo, você ia até conseguir estudar ela mesmo, mas a mais importante de todas é o Write from Dictation, que se você ir mal nela, você tem grande chance de ir mal na prova inteira, né? Então, saber quais questões são importantes e quais não são importantes e fazer como é que fala? Um planozinho, né? Primeira coisa que eu falo para qualquer pessoa, não só aluno, qualquer pessoa que me pergunta é os top 5. Os top 5, você tem que mastigar os top 5, descascar ele todinho. Tem que saber na ponta de sua língua os top 5. Vou falar aqui qual que é. Write from dictation, repeat sentence, fill in the blanks reading and writing, read aloud e summarize spoken text. Beleza? Essas 5 você tem que estar assim super, super, super afiado. Beleza? Para você garantir o seu bolo, né? Garantir o feijãozão com arroz, que aí o resto você vai expandindo aos poucos, né? Mas se você começar por essas 5 questões, nem é muito assim, né? Nem é tanta coisa assim para estudar. Se você começar estudando essas questões e fazer exercício atrás de exercício, você vai sair na frente. Isso aí é garantido, porque você está cobrindo 5 questões. A matemática, eu sou engenheiro, você sabe que eu só funciono na matemática, né? 5 questões equivale a 25% da prova, porque a prova total são 20, né? 5 questões é 25%, um quarto da prova. Só que você está cobrindo cerca de, sei lá, 3/4 ou 80% da pontuação da prova. Só nessas 5 primeiras, entendeu? Então esquece redação. Eu já fiz um story aqui da galera me perguntando, me dá a dica, eu tô preocupado com a redação nem entra aqui, né? Foca no que é importante. Não fica achando que aqui é IELTS, que é viajando na maionese, não. Foca no processo. O processo é esse, tá? As regras do jogo são essas, beleza? Se você começar a estudar pelas 5 primeiras, eu garanto que você você está investindo corretamente o seu tempo e você vai sair na frente. E o segundo grande acerto que eu recomendo muito é saber de cabeça todas as questões, né? Todas as questões são 20, você tem que saber a dinâmica delas, né?
que é assim, igual nós estamos falando, write from dictation. O que é o write from dictation? Você tem que me responder rápido. Você escuta uma frase e você tem que digitar ela no computador. Ela vale ponto por listening e por writing, e é a última questão da prova. E nós vamos fazer entre cerca de 3 e 4. Você vê com uma resposta super completa, né? Então você tem que saber isso de todas as 20 questões, né? Bem detalhado assim, das top 5, talvez da top 10. A segunda metade não precisa saber tão detalhado assim, né? Mas, por exemplo, redação não está nem entre as top 10, tá? Eu recebo muita mensagem de redação e ela está em 12º lugar. 12º lugar, ou seja, nem as top 10 ela se enquadra. Mas eu falar com você, o que você tem que fazer na redação? E aí você vai ter que falar. Eu vou ter que escrever no mínimo 200 palavras relacionado à pergunta, né? Com palavras-chave da pergunta. Sem erro de gramática. Quantas frases eu quiser. Respeitando a pontuação, né? Ponto final, letra maiúscula. E acima de 200 palavras, na verdade, você vai saber assim, de 200 a 300. Né? Já entra nas dicas aqui. Primeiro, nós estamos um pouquinho antes das dicas, né, galera? Antes de afundar o pé nos truques, você tem que fazer é bom você saber já um feijãozinho com arroz. E aí você vai saber que a redação você tem que fazer palavras-chave da questão, sem erro de gramática, quantas frases você quiser, respeitando ponto final e letra maiúscula. E aí você vai escrever de 200 a 300 palavras. Essa é a grande dinâmica da redação em 20 minutos. Certo? Tudo isso em 20 minutos, tempo fechado. E é só de saber isso, de todas as questões, você já está nadando na direção certa também. Certo? Porque eu já sou muito direto ao ponto, né? E aí, se você já souber isso, você já vai captar cada minutinho comigo, você já vai estar absorvendo muito conteúdo, beleza? E aí, né, falando da redação que eu comecei a falar, vou terminar de falar, né? Tudo que eu começo, eu termino. A redação, a grande diretriz da redação é escrever de 200 a 300 palavras, né? Só que eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Acima de 200 palavras, a nota é igual para todo mundo. Não precisa gastar fosfato com o seguinte pensamento. Quanto mais eu escrever, maior vai ser minha nota. Isso não rola no PTI, tá? Acima de 200, você tem total capacidade para tirar notas altas. Eu tirei 2 grandes notas no Writing. Quando eu estava lá em 2018, eu tirei 84. E agora, que eu fiz a prova recentemente, eu tirei 79. E eu confesso que foi a minha pior redação. Fiz uma live sobre isso aqui. Fiz a minha pior redação. Só para testar, para ver se eu ia conseguir tirar o 79 e conseguir. Beleza? Não me aguento de não falar as dicas, né? Saber, né, a dinâmica de cada questão. Muito, muito, muito importante saber para você não ficar perdido lá na hora da prova, né? Aparece um parágrafo, você fala assim, o que eu tenho que fazer? Inclusive, vai ter as instruções lá. Todas as questões que aparecem na hora da prova, você vai ter instrução de exatamente o que você tem que fazer. Só que não dá tempo de ler, né? E eu não recomendo confiar nisso. Você já vai ter que ter a memória visual, bater o olho, aparecer uma imagem, você já sabe que você tem que descrever a imagem. Tem 40 segundos para treinar, 25 segundos para gravar, né? Então, outra coisa que vai te dar o músculo para você sair na frente, beleza? Aí sim que nós vamos para o terceiro grande acerto para você sair na frente, estudando o PTI, de saber a sequência da prova, né? Saber a sequência. E aí sim, vale a pena você decorar a sequência que vai cair na prova. Primeiro é o speaking, depois é o writing, depois é o reading, depois é o listening, né? Você tem que saber isso para na hora da prova nada te atrapalhar. Você já sabe exatamente o que vai acontecer, né? Qualquer situação que tiver na prova, você sabe como proceder, o que você tem que fazer. Se cair uma bomba atômica no seu centro lá de PTI, você sabe exatamente o que você tem que fazer, né? Você não vai deixar nenhuma em branco, você não vai ficar calado, você sabe, né? E você não vai deixar se abalar porque o PTI não dá tempo.
Então, tudo isso eu falo com meus alunos. Inclusive, eu faço um desafio com eles. Inclusive, vai ser o desafio hoje, que é a última aula da turma 5. E aí, quem quiser fazer, pode estar super convidado a fazer. Depois que você estudou as mais pesadas primeiro, né? Voltando aqui, recapitulando. Estudou as mais importantes primeiro. Sabe todas as questões, sabe toda a dinâmica de todas as questões. E aí depois você vai fazer a sequência da prova. Aí você vai pegar uma folha em branco, e vai escrever a prova inteira decorada, né? Primeira coisa, antes da prova, né? Inclusive eu falo dicas até antes mesmo da prova, até o café da manhã que você tem que, até o café da manhã que você tem que tomar. Eu dou a diretriz geral para você ficar livre desse trem. Minha bandeira é essa, né? E aí você vai colocar, antes da prova, o que eu tenho que fazer? Aquecer minha voz, né? Testar o microfone e tal. Primeira questão do speaking, read aloud. O que eu tenho que fazer? Tem que treinar, definir o que eu vou falar e, e gravar. Depois, repeat sentence. Eu tenho que escutar. O que eu não escutar, eu vou falar o template. E aí você vai fazendo isso da prova inteira. Você tem que saber isso. Tem que descarregar isso de forma natural. E aí, lógico que talvez de primeira você não vai fazer, né? Você vai agarrar qual que é a próxima mesmo. Aí você volta no seu material, confere e lembra. E de novo, você começa do zero. Até você conseguir fazer do zero sem consultar nada. Esse é o músculo da última semana, né? Que aí sim você vai estar 100% confiante de tudo que vai acontecer na prova, né? Você sabe, puf, acabou a questão, eu sei exatamente. Quando eu clicar next, vai vir aquela outra questão. E aí você aperta, puf, apareceu. Entendeu? Que isso te dá confiança e te traz paz na hora da prova, né? Em vez de ficar assim, next, o que eu tenho que fazer? Eu não sei e tal. Você perde a calma, né? E aí o tempo passa e você pode ser jogado pro buraco por isso. Beleza? Já sabe a ordem de prioridade, já sabe o que você tem que focar e o que você pode deixar tocar, né? Já tem a dinâmica das questões na cabeça. Já sabe a sequência da prova? Aí que você vai afundar a cara nos truques, né? Nas técnicas específicas, estratégias específicas que eu carinhosamente apelidei de truques. E aí, eu vou te contar a historinha, não era a historinha que eu queria contar não, mas eu vou te contar o que eu fiz em 2018 que me fez sair de 70% a 100% no PTA em 5 meses. E isso batendo cabeça, sem saber qual que seria o caminho certo, né? Em 5 meses, você vê que é até pouco, né? Tem aluno meu conseguindo com menos, mas 5 meses tá até razoável, né? Conseguir a nota máxima no PTI, né? E aí, depois que eu fiz o PTI de forma certinha, né? Do jeito certinho, e levei tinta, não saí do lugar, eu descobri que tinha truques, tinha templates, tinha artifícios, porque a gente está lidando com uma máquina, né? Que a gente pode usar para aumentar a nossa nota sem necessariamente aumentar nosso nível de inglês. E aí eu fui para a rua procurar. E aí eu já ia direto, eu ia nas escolas de PTI e falava assim, aqui, tudo bem, legal, jóia. Você ensina o truque? Eu quero saber dos truques, tricks, né? Tricks em inglês. Macete, é o gato, né? O pulo do gato. Quero saber isso. Vocês ensinam isso? Eu falei assim, tem alguns, não quero saber todos. Eu só quero saber isso. Eu não quero saber de gramática, sintaxe, ortografia, sei lá, nem tem ortografia aqui. Né? Quero saber dos truques. E aí eu fui e pedi para fazer aula experimental, né? Porque eu queria ver se ensinava do jeito certinho ou não, né? E aí eu fui até achar, né? E quando o curso era certinho, eu já saía fora. E aí que eu achei esse professor aqui em Sydney, da Malásia, inclusive ele até parou de dar aula de PTI, mas ele tinha essa pegada, foi ele meu grande mentor aí, de ter essa pegada de falar exatamente o que você tem que fazer, nada mais, nada menos. E aí eu colei nele.
Só que ele dava aula junto com outros professores, cada um falava um tópico diferente. E aí eu tinha que ficar buscando ele, né? Então demorou eu pegar todas as dicas com ele, né? E aí depois que eu aprendi os truques, todos, todos os truques, e até criei alguns, inclusive eu já falei que, você já deve ter escutado eu falar que eu criei o template universal, né? Um único template para você usar na prova inteira, que são as 5 questões que são possíveis de usar template, né? Então você vai decorar somente um texto e vai fazer a prova inteira, né? E aí que eu saí dos 70%, batendo na trave ali, né, sem sair do lugar, depois de 8 meses de IELTS e alguns meses de PTI, eu saí, fui para 100%, né, só com truque. Foi o truque que me salvou, consegui minha residência permanente e agora eu estou livre para morar onde eu quiser. Se eu quiser morar aqui para a Austrália para sempre, eu posso, né? Ano que vem eu vou aplicar para cidadania. Vou virar cidadão australiano, vou ter 2 passaportes. Que inclusive o passaporte australiano nos dá direito de entrar nos Estados Unidos sem visto por 3 meses. Você acredita nisso? O poder, passaporte forte, né? Passaporte forte na mão, né? Ano que vem eu vou fazer a aplicação. Então tudo isso foi com a simples palavra truques. Se você vai estudar com alguém, não tô falando assim, não precisa, não quero, nunca fui assim, de querer ser assim, eu sou o único fodão do PTI. Se você não estudar comigo, você tá errado. Não. Nunca falei isso. Sou humilde, eu sou humilde. Só que, se você for estudar com alguém, você tem que saber os truques. Não adianta ir no caminho certinho. Você vai gastar tempo, vai gastar fosfato, e não vai sair do lugar, beleza? Último grande acerto que você pode fazer no PTI é fazer um curso comigo. Com certeza. Sabe por quê? Porque eu agreguei, além dos melhores truques que eu criei e aprendi, eu também trabalho a parte psicológica. A gente nunca pode deixar a nossa parte psicológica de lado. Nunca. Nunca. Eu já fiz vídeo aqui, ó, que isso aqui vale mais do que dinheiro. Melhor ter uma mente no lugar do que ter dinheiro no bolso. Porque uma mente no lugar, você faz dinheiro, você trabalha, você faz hora extra, você dorme menos, você faz o que for necessário para ficar livre do que você tem que fazer. Então, nunca deixo a parte de lado, inclusive já recebi vários elogios. Os únicos elogios que eu recebo é que eu sou direto ao ponto, que eu sou energizado e que eu motivo as pessoas e que comigo dá vontade de estudar, né? Como que você acha que eu me sinto quando eu vejo meu aluno falando assim, nossa, eu tô vendo todo mundo aqui, eu tô afim de chegar do trabalho, tô afim de chegar em casa do trabalho e estudar o PTI. Quem ficaria feliz de escutar isso, né? Assim, se eu consigo fazer as pessoas gostarem de estudar o PTI, eu consigo fazer qualquer coisa nesse mundo acontecer, né? Esse trem chato pra caramba, e as pessoas ficam assim, nossa, eu tô afim de chegar em casa e estudar. Então a gente não pode deixar essa parte de lado, beleza? Inclusive, eu jogava nos grupos do Facebook, no Brasileiros em Sydney, Brasileiros em Melbourne e tudo, e eu mandava assim, qual que é a sua maior dificuldade em estudar o PTI? Eu ficava querendo saber se é o listening, o reading, ou qual questão que eles iam falar, né? Eles falavam assim, foco, medo, ansiedade, procrastinação. Eu falava assim, não posso deixar essa parte de lado, né? E mais uma coisa, né? Quando você estiver buscando alguém para te ensinar a instrução de PTI, saber se a pessoa foi pro chão de fábrica, né? Que é a minha bandeira. Eu fui lá, eu passei por isso e resolvi inverter a minha dificuldade e oferecer isso pra galera, né? Porque eu não achei nada compilado igual eu tô oferecendo. Ninguém assim energizado para ensinar, né? E aí eu falei assim, vou oferecer isso, né? Vou oferecer isso. Eu gostaria de ter isso no passado, né? Não é igual a historinha que eu queria contar, é o seguinte. Eu fui, há um tempo atrás, muitos anos atrás, sei lá no Brasil, eu fui no stand-up comedy do Sérgio Malandro. Super engraçado, super engraçado. E uma das coisas que ele fala, que eu nem lembrava, é que ele fez propaganda da Bala Soft. Ele era o garoto propaganda da Bala Soft. Quem lembra da Bala Soft? Uma balinha redonda assim, que era você botar na boca e você engasgava, porque ela era do tamanho exato da sua garganta. E aí ela escorregava para dentro da sua goela e você engasgava.
Aí você ficava assim, e aí, sei lá, sei lá se teve caso grave com isso. Mas aí ele fala que ele era o garoto propaganda da Bala Soft, ele falava assim, Bala Soft, venha experimentar essa delícia de bala, né? E na verdade ele tava com vontade de falar assim, velho, não come essa porra não, porque você vai engasgar, você vai morrer com esse trem. E ele falando isso, né, no stand-up comedy dele, super engraçado, né? E aí, por que que eu tô contando essa historinha? Porque a Bala Soft chegou pra ele e falou assim, aqui, faz propaganda dessa bala aqui pra mim, se você acredita ou não no produto, eu vou te pagar e você faz a propaganda. E aí ele foi lá, não, velho, tava com vontade de falar, velho, não come essa bala porque você vai engasgar. Mas ele vai lá, bala soft, que delícia. Né? Igual o que suco, né? Essas propagandas. E não é desse cenário que eu vim. Eu não vim assim, não tem ninguém ensinando PTI. Eu vou começar, vou ler um livro e vou começar a ensinar o que, que eu aprendi no livro, né? Não foi isso, né? Eu passei por isso, fiquei perdido, comecei no IELTS, igual todo brasileiro, comecei no IELTS porque nem sabia que existia o PTI. Levei ferro, gastei tempo, gastei dinheiro, fiquei puto, vim aqui para a Austrália, fiquei sabendo do PTI por um amigo chinês, não era nem brasileiro. Fiquei sabendo os truques, e aí quis entrar na comunidade chinesa, eles não deixaram. Fui para a rua procurar sozinho, né? Aprendi os truques, consegui o resultado, depois de 7 provas, tá? Lá em 2018 eu tive que fazer 7 vezes para finalmente eu conseguir o total no PTI, né? Tirei 96%, consegui minha residência permanente, e aí sim, eu tô livre aqui. E na mesma hora eu comecei a ligar para meus amigos, né? Falando para ensinar eles. Tudo foi compilando assim. Eu falei assim, eu tenho que abrir minha boca. Não posso ficar com esse negócio quieto só porque eu já garanti o meu, né? Esse foi o recado de hoje. Um abraço para vocês.